E a gente volta a falar sobre o Congresso. Em meio à denúncia da PGR, o Congresso se divide sobre o debate da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para falar mais também sobre os trabalhos no Legislativo, nós temos uma convidada. A convidada é a deputada Renata Abreu, do Podemos, aqui de São Paulo. Tudo bem, deputada? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, uma alegria estar com vocês aí na Jovem Pan, com você, Thiago. Parabéns sempre pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Bom, deputado, começo perguntando, a gente vê, obviamente, no Congresso Nacional uma divisão bastante grande, porque essa divisão representa os polos que nós estamos vivendo politicamente aqui no Brasil e não é de hoje. Eu pergunto, qual o posicionamento da senhora? De que forma, não só a denúncia que foi feita ontem pela PGR interfere de uma certa maneira no trabalho do Congresso Nacional, a discussão sobre anistia e também a discussão sobre mudanças possíveis na lei da ficha limpa, deputada? Olha, a discussão naturalmente quando acontece esses fatos se torna mais acalorada, fica mais difícil, inclusive, você ter avanços na pauta do Congresso, tanto é que nessas semanas as pautas que entraram como nosso projeto da advocacia, foram muito consensuais, porque qualquer ponto que você coloca que não tenha convergência entre os líderes, acaba sendo um debate muito político, a gente não tem efetividade na aprovação dos projetos. Então, a tendência nesses momentos é justamente não entrar em pauta projetos que não tenham uma total convergência dentro do colégio de líderes. E isso, naturalmente, atrasa a aprovação de muitos projetos estruturantes que poderiam estar sendo discutidos, como o orçamento, que ainda não foi aprovado, e que a gente precisa ter celeridade, e para isso é necessário um diálogo e uma construção, principalmente do presidente da Câmara, com todos os líderes, poder tentar criar acordos e conciliar a votação aqui no plenário da Câmara. E, pessoalmente, antes de passar para os comentaristas, a senhora acha que esse é um debate que pode prosperar? Pessoalmente, a senhora tem algum posicionamento? Depende do seu partido? Você diz com relação à anistia? Isso. Anistia e a ficha limpa, né, que também está sendo discutida. Exatamente. Então, o processo da anistia é uma discussão que eu, pessoalmente, acho que tem que ser levado para discussão com os deputados federais, com os senadores. Eu acho que é importante a Câmara decidir, afinal, nós temos o poder de tomar algumas decisões e, de fato, se existe uma divergência, ou se existe uma discussão com relação a isso, cabe ao plenário da Câmara discutir. Eu sou muito contrário às coisas ficarem engavetadas. Eu acho que faz parte da democracia termos opiniões divergentes, mas que precisa ser deliberada e cada um colocar o seu ponto de vista. Perfeito. Deputada, vou chamar os comentaristas. A próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputada. Pelo que a senhora desenha aí, realmente essa denúncia, isso que deve se transformar num processo, vai contaminar, inevitavelmente, já está contaminando, o clima já está contaminando a agenda do Congresso, que é uma agenda importante, tem o orçamento, tem a complementação da reforma tributária, tem a outra fase da reforma da renda, enfim, tem uma série de coisas, tem um enrosco das emendas. Como é que a senhora acha que os presidentes da Câmara e do Senado, o que eles devem fazer para que essa contaminação, se não puder ser evitada, mas que pelo menos seja colocada num nível que não paralise completamente o Congresso? Dora, contamina demais e isso é perceptível na hora que você já está no colégio de líderes, e eu acho que o caminho para isso é os líderes partidários e os partidos conseguirem criar o mínimo de consenso para que a gente não trave orçamento, pautas importantes e, naturalmente, deixar o espaço aberto da tribuna para que os parlamentares possam se posicionar, possam colocar os seus pontos de vista, mas que isso não prejudique o andamento da casa. Então, geralmente, no colégio de líderes, você acaba fazendo acordos entre os líderes e partidos, por exemplo, para evitar termos menos destaques, tirar destaques, não travar o andamento das pautas, mas permitindo o posicionamento individual de cada partido e de cada parlamentar. A tendência que eu acho que vai acontecer agora é essa. É ter um acordo entre os líderes, que todo mundo tem responsabilidade com o país, mas que possa preservar a individualidade de cada partido e de cada parlamentar. Deputada, a questão agora de Cristiano Vilela.
Deputada, boa noite. Deputada, nós tivemos a denúncia com relação a Jair Bolsonaro, apresentada ontem. No entanto, talvez apenas aqueles partidos de uma feição muito clara, talvez o grupo claramente petista, governista, fazendo naturalmente manifestações contrárias ao ex-presidente, aquele grupo bolsonarista mais raiz fazendo ali a defesa do ex-presidente e talvez os nomes mais ao centro adotando ali uma posição ainda um pouco aguardando os próximos acontecimentos. Na avaliação da senhora, uma deputada experiente, uma política experiente, nesse momento, a repercussão que teria esse tipo de denúncia envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela já perdeu um pouco a novidade e por isso talvez ela demore um pouco mais ou nem afete, dependendo do que ficar apresentado no processo, nem venha afetar o prestígio eleitoral do ex-presidente ou do seu grupo político, visando especialmente as eleições de 2026? Olha, eu tenho muito esse entendimento, viu? Eu acho que hoje banalizou um pouco todas essas questões de ambos os lados. Então, a política tem prevalecido, as disputas políticas têm prevalecido, e isso naturalmente perde a credibilidade, inclusive, de operações como essa. A gente tem hoje um radicalismo tão aprofundado de ambos os lados que a gente não vê uma mudança no entendimento dos bolsonaristas, por exemplo, ou afetar a imagem que eles têm do Bolsonaro, assim como quando acontece com o Lula, a questão é a mesma. Então, eu não entendo que uma ação como essa vá afetar a imagem e a percepção dos bolsonaristas, né, daqueles mais radicais, principalmente no afeto e na relação que eles têm com o presidente Bolsonaro. Mas, naturalmente, você cria uma instabilidade no clima eleitoral, porque você tem uma questão de inelegibilidade, você tem a questão de quem são os players, e o clima político muda, né? Porque quem colocava como uma candidatura certeira começa a reposicionar, o centro começa a ganhar espaço, o debate eleitoral começa a voltar na discussão. Então, quando você falava, por exemplo, da eleição já em 2028, por exemplo, em 2026, me perdoe, falava-se muito que ia se manter a polarização. E agora começa uma nova discussão de que se você não tiver um player elegível de um extremo, você começa a ter um centro crescente se colocando, ou uma divisão dos polos. Uma ação como essa, por exemplo, pode acontecer ainda mais uma divisão da direita. Você tem muitos nomes se colocando e que começam a crescer no cenário de instabilidade de Jair Bolsonaro. Então, acho que muita água vai correr, muita coisa pode acontecer, né? E a gente espera naturalmente que cada vez mais a população possa encontrar caminhos e ter esperança no diálogo, no consenso. Esse sempre foi meu sonho como presidente do Podemos, de ter aí um centro equilibrado, coordenando o processo democrático do nosso país. Deputado, e falando em geral no funcionamento do Congresso ainda nesse ano de 2025, longe do ano eleitoral ainda, claro que a senhora já citou alguns pontos, a própria Dora falou da aprovação da questão do imposto de renda, o orçamento que ainda não foi aprovado, e há também uma expectativa de uma reforma ministerial e talvez o governo enxergue que isso possa melhorar a relação do Executivo com o Congresso Nacional. Pessoalmente, a senhora acredita nisso ou vai ser mais um ano de uma relação conflituosa? Muitas vezes o Congresso derruba vetos do presidente, claro que é uma prerrogativa do Legislativo, mas de qualquer forma, o andamento do Congresso nesse ano. Eu acho que a tendência maior do Congresso esse ano é se aproximar do clima eleitoral. Então, naturalmente, você entra num cenário onde ninguém caminha contra a maré. Então, se o governo melhora a sua aprovação, a tendência dos parlamentares é evitar o confronto. Eu estou falando pragmaticamente o que eu vejo nessa casa agora no meu terceiro mandato, né? Se, naturalmente, o governo, lá na ponta, começa a receber muitas críticas, o parlamentar tende a se afastar. E a tendência da reforma ministerial deve querer criar uma aproximação dos partidos e dos parlamentares com o governo. Mas, naturalmente, se não tiver uma linha de orçamento, uma linha em que eles façam parte da construção, vai ser muito difícil eles se envolverem na responsabilidade do governo
de melhora de aprovação. Então, é um cenário ainda muito certo, é muito difícil a decisão do que vai acontecer nos próximos meses com relação a essa reforma, mas eu não vejo que isso vai afetar na ponta o rendimento do governo, mas sim a capacidade hoje dele fazer as coisas acontecerem, resgatar a credibilidade, né, do país, os investimentos internos, a diminuição da inflação, principalmente nos produtos da cesta básica. Então, é uma conjuntura de fatores, não só política, mas de cenário externo também, e principalmente das políticas econômicas, corte de gasto e resgate da credibilidade financeira do país. Deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, deputada. Volte sempre, até a próxima. Um abraço. Obrigada, um grande abraço a todos.